Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Sara. Estamos aqui para mais uma aula de desenho pela Fundação Cultural de São Sebastião, né? Nós tivemos já algumas aulas e essas aulas nós estruturamos o personagem, certo? Nós aprendemos como desenhar pessoas, como distribuir esse corpinho para ele ficar mais humano, ou se você realmente quiser caracterizar por uma coisa mais exagerada, você também pode ter esse conhecimento. Nós falamos sobre formas geométricas que te ajudam a desenhar esse corpinho e tal. E então, agora que você já criou o seu personagem, falta você ter um fundo para o seu personagem, né? Falta você ter um plano de fundo que harmonize, que realce o desenho que você fez. Então a gente vai falar sobre fundos, tá bom? / cenário. Vamos ver se dá tempo de falar de cenário, mas vamos falar de fundo, certo? Que é como você vai destacar o seu desenho. Então tá. Primeiramente, é legal você ter a concepção do que você vai colocar em destaque, né? Então, vamos colocar em exemplo um desenho aqui que eu tenho. Que o aluno meu fez, do Capitão América, certo? Nós observamos que além do desenho do personagem principal estar centralizado na folha, que é a coisa que a gente aprende nas primeiras aulas, a gente trabalha isso nas primeiras aulas, né? Ele tá com uma cor um pouco mais forte. Peraí, barulho da rua. Vizinho meu passando de carro, gente, mas tá bom. Observamos que no fundo, que ele deu uma intenção de floresta, ele usou uma técnica sombreada. Essa árvore não tá bem desenhada. É só um esboço, é só um esfumaçado que dá uma ideia de uma árvore. Então, o que ele fez aqui? Ele aplicou um fundo sem desenhar exatamente esse fundo. Ele deu a entender. Você pode usar formas geométricas esfumaçadas para fazer um quarto, ou realmente fazer só uma parede, tá? Então, essa aqui é uma técnica de fundo. Se quiser anotar aí, seria o esboço. Você dá um esboço ao seu fundo. Você não desenhou, você só deu a intenção. Deixa eu ver um outro desenho. Aqui, nessa menininha de olhar mangá, não dá pra ver muito bem aqui, mas nós temos algumas flores de lápis no fundo que ainda faltam ser destacadas. Quando eu for destacar, eu posso usar a mesma cor que eu usei no desenho, porém um tom mais claro. Lembra a aula sobre tons? Tem vários tons, numa mesma cor tem vários tons, certo? Se aqui tá mais escuro, o que vai destacar é o mais claro, é o mais pastel, porque a folha toda é branca. Oposto, se a folha fosse escuro e o predominante fosse escuro, o que vai destacar no meio é o branco. E aí você vai falar de contraste, que é outra aula nossa. Então tá, você pode trabalhar a questão de colocar uma cor mais clara no fundo e uma cor mais marcante na frente, né? Que é uma forma de você destacar o seu desenho. Essa diva que a gente fez em outra aula aqui, comentei dela em uma aula sobre beleza, que a gente falava em harmonia, eu acho. Não tem nada no fundo, então ela tá livre para eu criar. Como que eu faria? Eu poderia usar aqui a técnica da vinheta, né? O esfumaçado, o sombreado. Como que é essa técnica? Você vai sombrear em volta o contorno dela, deixando o centro branco. Vou fazer aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Eu passei em volta, rabiscado, um lápis 9B, que significa que é um lápis fácil de esfumaçar. Não tenho lápis assim, professora? Tudo bem. Você usa o seu lápis normal, de ladinho, sem marcar a folha, suavemente, você também consegue usar o grafite dessa forma, com essa técnica. Agora eu vou esfumaçar mais e depois eu vou esfregar o dedo para dar aquele tom de fumacinha, tá bom? Muito bem, eu usei então o meu grafite 9B. Posso também utilizar o grafite normal, como eu falei. E eu tenho aqui, ó, esse pedação de grafite, olha isso. Foi uma herança do meu papai que ele deixou aí pra mim. A gente faz assim, ó. E borra muito mais, mancha muito mais do que o tempo que você gastaria com grafite na mão. Mas tá. O importante é que eu fiz o esfumaçado em volta de todo o desenho. Como que eu vou espalhar melhor? Eu vou gastar o meu dedo
esfregando esse grafite. E dessa forma ele vai ficando mais natural. Depois que eu conseguir fazer isso, também tem uma outra técnica legal. Você pode, com a borracha, arrumar esse contorno como você achar melhor. Então, de repente, se eu fui muito fundo, muito próximo, o desenho tá me incomodando, eu posso apagar. Eu posso fazer ponto de luz no próprio desenho. Se eu manchei o bracinho dela, eu passo a borracha e ele vai destacar com relação ao fundo. Ou eu posso fazer desenhos com a borracha, ó. Olha o que eu fiz. Eu causei um efeito com a borracha no grafite. E com essas setas apontadas, pro meu desenho, eu tô dando ênfase, destacando o meu desenho, não é verdade? Olha que legal. Né? Já deixou o seu desenho muito mais rico. Então tá. Então falamos da técnica esfumaçada. Falamos de desenho claro de fundo e esboço de um cenário, certo? Deixa eu dar mais exemplos aqui. Nas primeiras aulas, eu trabalhei esses dois desenhos com vocês falando sobre círculos, não é? Você pode muito bem pegar um desenho já pronto e trabalhar esse fundo. Então, aqui nós falamos, eu posso colocar, né, que o meu fundo é trabalhado em contraste, que seria a cor contrária à outra que eu estou usando. A cor do centro é mais viva, que destaca aquele desenho que eu quero chamar atenção, e são mais suaves, mais leves em volta. E aí você observa o contraste. Se aqui eu tô trabalhando o azul, é legal passar aqui um tom avermelhado, que é a cor contrária da cor que eu tô usando. Daí a gente usa aquela outra aula que a gente teve, que fala sobre círculo cromático, sobre o oposto das cores, certo? Falta eu mandar essa foto no WhatsApp e falar nisso. Então, se o seu contorno é azul, a melhor forma de você destacar é ao contrário desse círculo cromático, né? Um exemplo. E aí você trabalha essa questão de cores no fundo, sem precisar desenhar. Você pode só colocar essa cor que vai destacar o seu desenho. Aqui no Mickey, o fundo é mais geométrico. Eu usei a régua com vocês para fazer o listrado como se fosse uma parede de fundo. E os rabisquinhos coloridos. Por quê? Porque o meu desenho é preto. Não é preto, né? É cinzentado. Mas foi a ideia de destaque. Aqui nesse desenho nós não temos um fundo, mas eu posso trabalhar nisso aqui, um fundo que eu não falei com vocês, que seria de textura. Que é quando o seu desenho dá a entender que existe ali, não é reto, não é um plano reto. Ele é diferente. E aí você pega a régua e começa a brincar com isso. Fazendo várias formas, fazendo um xadrezado, enfim, como você achar melhor. Nesse desenho, que tem um presentinho quadradinho, eu fiz uma linha atrás. Por que eu fiz uma linha atrás? Para dar a intenção que esse presente está na frente. Aí a gente já tá falando com fundo em relação à perspectiva, tá? Vou pegar aqui dois bonequinhos da minha filha. Ó que fofinho. Estão aqui na mesma linha. Se eles estão aqui na mesma linha, eles têm o mesmo tamanho, certo? Se eu aproximar um da câmera, o outro fica menor. E vice-versa. Ou seja, o nosso olho entende que com relação à proximidade e distância, você pode usar para indicar isso o tamanho. Então, o meu presente, ele não tá na linha que tá marcando, ele tá à frente. Por quê? Porque isso aqui é um horizonte atrás. Por ele ser um horizonte atrás, eu coloquei aqui, ó, nessa, vamos falar assim, nessa altura. E não aqui, como se fosse o chão, como se fosse uma mesa. Tá bem atrás. Mas voltando a texturas, né? Vou fazer aqui um desenho com a régua. E já volto para mostrar como destacou esse desenho, tá bom? Voltei. Usei linhas laterais
para fazer como se fosse o chão e usei o fundo quadriculado para diferenciar nessa linha do horizonte onde é o fundo. Porém, o meu desenho não ficou destacado. O meu desenho, eu acho, né? Poderia estar mais destacado com relação a esse fundo. O que você pode fazer? Você pode usar o lápis normal, 6B, 8B ou normal, para deixar esse traço mais escuro e talvez sombrear, tá? Vou fazer isso. Aí, ó, destacou bastante, né? A base aqui tá na lateral, outro tipo de linha. Como aqui no horizonte eu usei outra linha da intenção de profundidade, porque aqui tá chamando mais atenção. Usei um sombreado para ajudar a destacar mais o meu presente. Agora é um desenho, né? Antes era só um detalhe aí na folha. Então tá. Deixa eu ver se eu posso usar outro exemplo pra gente trabalhar. Aqui em desenhos que eu já fiz, essa bailarina confusa, né? É um tom de rosa pink e atrás é um tom de rosa bem clarinho. São só rabiscos, porque eu queria ornar, queria preencher algo para não ficar só essa bailarina em destaque. Já aqui, você pode usar o fundo na ideia de moldura. Como assim moldura? Quando você tem um quadro, esse quadro está emoldurado, tem algo em volta, certo? O que está em volta é uma moldura. Então, assim, aqui eu tenho o meu desenho de destaque, essa moça. E aqui, esse desenho em volta, ele não tá bem destacando, porque nesse caso eu fiz ao contrário. Tudo aqui em volta é bem colorido e tá chamando mais atenção do que a moça da frente, né, do meio, que era a intenção do meu desenho. A intenção do meu desenho é todo esse símbolo. Mas se eu quisesse destacar só a garota, esse ornamento em volta teria que estar chamando menos atenção. Como? Com menos cor, com menos marcação, mais sombreado. Aqui ela chama a atenção naturalmente porque ela tá no meio. O que tá no meio, o nosso olho, normalmente, quando ele vai focar esse desenho, normalmente ele busca o meio, o centro dessa folha. Aqui eu não desenhei um cenário propriamente dito. Eu enrolei, dei uma enrolada. Como assim? Eu esfumacei o chão, porque o chão é mais escuro, dá essa sensação. Eu joguei um pouco de cor e um pouco de elemento no ar, como se tivesse uma movimentação. Esses rabiscos soltos dão a ideia de movimento. Mas eu não fiz um fundo. Ela tá dançando, mas ela tá dançando no ar? Não, ela tá em um lugar, só que esse lugar não tá específico. Entra na ideia de esboço que eu tinha falado do primeiro desenho. Deixa eu ver se tem algum outro desenho para dar exemplo aqui para vocês. Tá. Então, gente, você também pode usar as cores, certo? Voltando a falar do círculo cromático, tem uma aula que nós já trabalhamos o fundo usando cores. Que foi no desenho que nós nos inspiramos nessa revista aqui, que eu falei sobre matizes, falei sobre como você aproximar tons e produzimos esse desenho aqui. Existe um fundo? Existe, que foi feito de cores. Eu não usei grafite, foi só aproximando cor, aproximando tons e foi formando, né, esse desenho. A garotinha tá aqui, mas ela não é o destaque. Você percebe que as cores dela são menos chamativas que a cor do fundo. Até essa blusinha podia estar mais clara, porque aqui é diferente. Aqui eu tô destacando o fundo. O principal que eu queria chamar a atenção nesse desenho é o fundo, é o pôr do sol. Então aqui eu ainda errei nessa blusinha, que podia estar num tom mais claro ou num tom mais próximo do verde, que aí não chamaria atenção. Porque ela não é a ênfase, que é diferente de alguns desenhos que o nosso centro é o personagem. Aqui não é. Aqui o que eu queria é o fundo. Então aí você faz o oposto do que nós estamos falando, que é a sua proposta de fundo, tá? Então tá bom, gente. Então hoje, fundos, esfumaçado, ideias de esboço de cenário, que seriam formas de você trabalhar fundo. Próxima aula eu vou continuar com esse tema, mas eu vou trabalhar mais sobre as cores, como você usar as cores de fundo para destacar o seu desenho, tá bom? Beijo, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Pega um desenho já feito, hein, que aí é menos trabalho.
Beijo!